Olá, aqui é a Simone e eu vou gravar para vocês esse vídeo para a gente poder fazer a correção das atividades do PET, que é o Plano de Ensino Tutorado da Secretaria de Educação, e tentar esclarecer qualquer dúvida possível que ainda fique. Na semana 1, a mudança de estado físico da matéria, nós já havíamos tido essa aula e vai ficar como uma revisão. Então, no final desse estudo, você tem que ser capaz de compreender os estados físicos da matéria e entender como que o consumo sustentável de materiais pode influenciar na nossa vida. Bom, estados físicos da matéria. Eu tenho aqui o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós vamos dar o nome de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós daremos o nome de vaporização. A vaporização ainda tem outras classificações. O que é vaporização? Simplesmente passagem do líquido para o gasoso. Mas a gente pode falar de evaporação. O que é evaporação? É quando essa passagem, essa vaporização, ela acontece sem influência, sem aumentar a temperatura, ela acontece naturalmente, não com a temperatura ambiente. E temos a ebulição, que é o que está acontecendo aqui nessa panela, quando você coloca calor e você vai romper essas ligações de uma molécula de água com outra, e vai mudar o estado de agregação dessas moléculas, e aí ela passa do estado líquido para o estado de vapor, ajudada por uma fonte de calor. Aqui no caso é a ebulição. A passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós vamos chamar de condensação ou de liquefação. A passagem do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Bom, antes a gente falava que tanto a passagem do estado sólido para o estado gasoso chamava sublimação e dava também o nome de sublimação à passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido sem passar pelo estado líquido. Só que nem tão recentemente, né, já se usa outro nome. A gente usa a passagem de sólido para gasoso como sublimação e de gasoso direto para sólido como ressublimação. Ok? Estado de agregação das moléculas. Bom, sólido, líquido e gasoso. O que o estado de agregação tem a ver com o estado físico das moléculas? O estado físico das moléculas ele vai ser determinado a distância que uma molécula está da outra. No estado sólido, ela está extremamente organizado e muito próximo uma da outra, com ligações mais fortes. No estado líquido, essa organização já é muito menor do que no estado sólido, as moléculas já estão mais distantes uma das outras. E no estado gasoso, bem mais fracas essas ligações e as moléculas estão distantes mesmo uma das outras. Bom, para que uma matéria passe, esse aqui no caso do estado sólido para o estado gasoso, ela vai ter que absorver calor. Ou seja, a sua temperatura tem que aumentar e ela vai esquentar. Esse também é chamado de processo endotérmico. Endo, dentro, térmico, de temperatura. Então, ela vai colocar calor para dentro, vai absorver calor. O processo contrário, passando do gasoso para o sólido, ela vai ter que liberar calor. Se está mais quente, vai para o mais frio. Imagina que isso aqui é água, vapor de água, água líquida e gelo, água sólida. Então, para ela ir de vapor de água até água sólida, o gelo, ela vai ter que liberar calor, ou seja, diminuir a temperatura e esfriar. Esse processo é chamado exotérmico.
térmico, que nós vamos ver mais detalhado nas próximas aulas também. Bom, aqui eu coloquei uma tabela falando da forma e do volume dessas substâncias nos estados físicos. Então, por exemplo, no sólido, qualquer substância no estado sólido, ela vai ter forma e volume constante. Se eu tiver uma pedra de gelo e eu colocá-la no prato, ela vai continuar com a mesma forma e ocupando o mesmo espaço, que é o caso do volume. Se eu colocar dentro de um copo, a forma continua a mesma, o volume também continua o mesmo. Então, no sólido sempre vai ter forma e volume constantes. No estado líquido, como essas ligações são mais frágeis e elas estão um pouco mais distantes, as moléculas, eu vou ter forma variável. O volume vai ser constante. Se eu não aumentei a quantidade de líquido que eu tenho, o volume vai ser constante. Mas a forma, ela vai ser variável. Se eu colocar no copo, ela vai ter o formato do copo. Se eu colocar no prato, ela vai ter o formato de um prato. No estado gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis, porque o gás ele ocupa todo o espaço, então ele aumenta o volume, né? Então o volume dele muda. E a forma também, ele vai ocupar o espaço, então ele não tem uma forma correta, né? Constante, ele vai ser. Bom, agora eu vou falar para vocês de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura onde eu encontro uma substância no seu limite máximo entre sólido e líquido ou líquido para sólido. É aquela temperatura onde ela, como se ela estiver no estado líquido, ela começa a se solidificar, ou se ela estiver no estado sólido, ela começa a se liquefazer, a fundir. E o ponto de ebulição é esse mesmo limite entre o líquido e o gasoso, ok? Ou gasoso e líquido. Aqui eu coloquei o ponto de fusão e de ebulição da água, né? Então, vamos lá. Qual que é o ponto de fusão da água? 0 graus. Qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus. Ou seja, a água a 0 graus, se eu tiver água líquida que for colocando para resfriar, quando ela chegar a 0 graus, ela vai começar a solidificar. E ela vai ficar essa temperatura até solidificar tudo. Solidificou tudo, aí ela começa a diminuir a temperatura. A mesma coisa se ela tiver, eu tirar um gelo da geladeira e colocar do lado de fora na minha bancada da cozinha. Lá na geladeira ele tá a menos 5 graus, vamos fazer assim. Aí eu coloco no congelador, aí eu coloco em cima da bancada. Quando esse menos 5 chegar a 0 graus, ele começa a derreter. E se eu for lá e medir até a última pedrinha de gelo, ele ainda continua a 0 graus, até passar todo pro líquido. Da mesma forma acontece passando do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, que é o ponto de ebulição a 100 graus. Se eu chegar para você e falar qual que é o estado físico da água a menos 2, se 0 está aqui, pensando que isso aqui é uma reta numérica, aqui vai ser menos 1, menos 2, vai estar aqui. Então, ela vai estar no estado sólido. A 102, 102 vai estar aqui. Então, vai estar no estado gasoso. A 30 vai estar entre 0 e 100, vai estar aqui. Então, vai estar no estado líquido. E a gente usa essa reta sempre para identificar estados de qualquer outra substância, ok? Para facilitar. Prestem atenção nisso, isso vai ajudar a gente a resolver. Por exemplo, imagina que essa reta aqui, ó, essa reta aqui em cima, tá? Não é mais 0 e 100. É do ácido acético, né? Que é a substância do vinagre. Então, aqui, ó, o ponto de fusão 16,6. Aí eu venho e ponho aqui, ó, 16,6 aqui e de ebulição 118. Te pergunto,
a 10 graus, essa substância vai estar em que estado? Se aqui está 16,6, 10 graus vai estar aqui. Então, a 10 graus, o ácido acético vai estar no estado sólido. E se eu te falo a 120 graus? Bom, se aqui o ponto de ebulição é 118, 120 está aqui. Então, vai estar no estado gasoso. E assim a gente faz com todas as outras substâncias, para você descobrir. Por exemplo, se for amônia no ponto de fusão, você vai pôr menos 78 aqui e menos 33 aqui. E vai analisar as temperaturas que forem te dadas para tentar resolver possivelmente um exercício que estiver pedindo. Ok? Fusão e solidificação. Bom, a solidificação é o processo inverso da fusão, né? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Então, a gente vai considerar uma substância líquida que esteja cedendo calor. Se ela está cedendo calor, a temperatura está diminuindo, né? Ela está perdendo calor, a temperatura está diminuindo, assim como o estado de movimento das moléculas. Se a temperatura está diminuindo, essas moléculas estão chegando mais perto uma das outras, então elas estão se movimentando menos porque o espaço entre elas está diminuindo. Essa diminuição de movimentação fará com que as ligações moleculares se tornem mais fortes, né? E vai caracterizar o estado sólido, ok? Bom, então aqui a gente vai ver como que acontece isso numa curva de aquecimento. Então, aqui, ó, eu tenho a substância no estado sólido, vamos pensar a 0 graus. Então, a temperatura vai subindo, 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 subindo. Chegou aqui, ela vai sofrer solidificação, né? Então, aqui, ó, sólido, temperatura, solidificação. É nesse ponto aqui, ó, que ela é o ponto de fusão, né? Aqui que seria o ponto de fusão, onde ela vai estar no estado sólido, indo para o estado líquido, vai ser sempre constante, até esse sólido, essa substância toda passada para o estado líquido, essa temperatura que não muda, ela vai ser sempre constante. E aí, depois que ela vai mudar. Eu posso aumentar o calor, mas a temperatura não vai mudar, ok? Isso de uma substância pura. Bom, agora eu vou mostrar a curva de aquecimento geral das substâncias, de uma substância, a curva das substâncias em mudança de estado físico. Ela vem no sólido, quando ela chega na temperatura de fusão, ela para, a temperatura não muda, até fundir, né? Derreter tudo ou solidificar tudo. Se você estiver vindo para o lado de cá, a gente está indo para lá. Então, eu estou aquecendo, né? Se eu tivesse vindo para cá, eu estaria resfriando. Então, chegou aqui, a temperatura vai permanecer constante até toda essa substância passar do estado sólido para o estado líquido. Depois que tiver tudo líquido, a temperatura começa a subir de novo até chegar no ponto de ebulição, aonde ela permanece constante até esse líquido todo virar gás, e aí depois a temperatura volta a subir. Então, aqui é ponto de fusão, aqui ponto de ebulição. Fusão e solidificação são contrárias um da outra, e vaporização e condensação também são contrárias um da outra. Se eu estiver indo daqui para lá, a temperatura estiver subindo, eu estou falando de uma curva de aquecimento. Se eu estiver considerando daqui para cá, eu estou considerando uma curva de esfriamento. Ok? Bom, densidade das substâncias. A densidade é a medida de massa de uma substância pelo volume ocupado. Esse D aqui vai ser massa, densidade, massa e volume. A densidade, ela está diretamente ligada ao estado de agregação das moléculas. Quanto o sólido, ele é muito
tem menor densidade, ele é menos denso, ele tem menor densidade do que a água. Então, vamos lá. Se a densidade é determinada, substância for maior, ela irá afundar na que tem menor densidade e vice-versa. A densidade da água é 1 e a do gelo é 0,92. É ligeiramente menor que a densidade da água, né? Desta forma, entre gelo e água, o gelo tem menor densidade, por isso flutua. No entanto, entre o gelo e o álcool, o gelo é mais denso, por isso ele afunda. Então, se eu colocar um gelo, aqui é a figura de um iceberg. O gelo tem uma densidade menor do que a água, então ele tem a tendência a flutuar nessa água, né? Ele não afunda nessa água, ele é menos denso do que essa água. E aqui eu coloquei massas específicas de algumas substâncias, densidades de algumas substâncias. Então, a água, 1, o gelo, 0,92, o álcool, 0,79, o ferro, 7,85. Olha, se eu colocar o ferro na água, ele vai afundar. Chumbo, 11,3, também vai afundar. Mercúrio, da mesma forma, ok? Vamos para as atividades. Ao colocar uma roupa para secar, um aluno, lembrando da aula de ciências, concluiu que a roupa secaria porque a água passaria por um processo de sublimação. Você concorda com esse aluno? Justifique. Olha aqui nosso cravinho, ó. Sublimação é passagem de sólido para gasoso. Foi isso que aconteceu? A água estava em estado sólido? Não. Ela estava em estado líquido e vaporizou, passou para o estado gasoso. Ela evaporou. Então, ela sofreu um processo de vaporização, mais especificamente evaporação, porque foi a temperatura ambiente. Então, o processo de sublimação é a passagem de sólido para gasoso, que não é o caso, né? Ela sofreu, foi uma vaporização, mais especificamente uma evaporação, porque ocorre na temperatura, uma evaporação aqui, ó, porque ocorreu na temperatura ambiente, ok? Bom, esquematize o modelo que represente o estado físico da água na roupa molhada. Como que é? Nós vamos pensar no estado de agregação dessas moléculas, no estado físico, né? Ela está no estado líquido, portanto, o modelo que representa, coloquei um modelinho aqui para representar, que é esse, onde as moléculas estão um pouco mais distantes umas das outras. Vocês podem ir nos exemplos de outros modelos por aí, ok? Questão número 2. Substâncias no estado sólido apresentam menor distância entre seus agregados. Isso justifica o fato de, no estado sólido, um composto ser mais denso do que no estado líquido. Considerando as informações do enunciado, formule uma hipótese que explique por que o gelo flutua quando colocado na água líquida. Por quê? Se a gente pensar assim, o gelo não poderia flutuar, porque no estado sólido, se ele é mais denso, substâncias mais densas vão afundar. Mas o gelo, ele possui uma característica própria, uma característica incomum, né? Então, isso é explicado por essa densidade. A água é mais densa que o gelo, por isso que ele flutua. Por que a água mais líquida é mais densa? O gelo possui, quando ele fica no estado sólido, ele se agrupa, deixando espaços, as moléculas entre eles se agrupam, deixando espaços, como esses espaços aqui, ó. O que faz, aqui, ó, ela se agrupa de uma maneira hexagonal, deixando esses espaços, aumentando um pouco o volume ocupado por esse gelo, por essa água, essa quantidade de água. Então, quando aumenta esse volume, se a densidade é a massa dividido pelo volume, aumentou esse volume, a massa vou dividir por um número maior, essa densidade vai diminuir um pouco. E aí, dessa forma, o gelo vai flutuar. Isso é uma particularidade da água líquida, do gelo. Tá? As outras substâncias
Se for no estado sólido, elas são mais densas, né, do que a mesma substância no estado líquido. Então, essa é uma particularidade do gelo, da água, ok? Por isso que o gelo flutua na água. Bom, número 3. Observe a tirinha abaixo e responda. O Bidu aqui olhando um cubo de gelo. De repente, esse cubo de gelo começa a dissolver, virou água. O que aconteceu? Passou do estado sólido para o estado líquido e depois sumiu, evaporou. Passou do estado líquido para o estado gasoso. Aí o Bidu fala: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Quais são os estados físicos que são representados na tirinha? Sólido, líquido e gasoso. Por que o cão da tirinha fala no caso de personalidade tripla? Porque aqui ele encontra águas em 3 estados diferentes: sólido, líquido, gasoso. Né? Pelo motivo da água passar facilmente de um estado físico para o outro. Cada hora ela se comporta de uma maneira, ok? Bom, dessa semana nós terminamos. Esses foram os exercícios. Estou mandando outras atividades complementares para vocês fazerem, né? E na próxima semana a gente vai se encontrar de novo, né? Então, vamos lá. Bom, eu vou me despedir de uma maneira diferente. Namastê. Porque, devido ao nosso distanciamento, nós não teremos que mudar nosso comportamento. Não vamos poder mais nos abraçar tanto, ficar muito perto. E aí eu usei um comprimento que é muito usado na região sul da Ásia, que no português eu saudo você, mas essa palavra tem origem no sânscrito, que literalmente significa curvo-me perante a ti. E é a forma mais digna de cumprimento de um ser humano para outro. Então, sem nos encostar, mas cumprimentando-os com muito respeito. Namastê para todo mundo e até a nossa próxima aula.